Projeto Fonte de Vida. O Projeto Fonte de Vida nasceu da iniciativa de tornar conhecida a Palavra de Deus. Segundo a afirmação que o próprio Senhor Jesus faz, há vida na Palavra. Pois o Espírito de Deus, que inspirou a revelação escrita, efetua, através do conhecimento da Palavra, uma transformação no entendimento, operando o novo nascimento. O apóstolo Paulo declara, escrevendo para Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. O poder regenerador que habita na palavra só se torna eficaz na vida daquele que toma conhecimento da verdade, deposita nela credibilidade e a coloca em prática na sua vida. O tempo do fim. Através dessa série de estudos, pretendemos fazer uma investigação profunda e esclarecedora dos escritos sagrados a respeito dos últimos dias da era atual. Com base nesse conhecimento, poderemos nos situar em que ponto estamos na linha do tempo da escatologia bíblica. Um fim previsto. O planeta azul, o nosso lar. Habitado por um número incalculável de criaturas vivas, de mais de 13 milhões de espécies diferentes. Somente da espécie humana são mais de 8 bilhões.
Um planeta cheio de vida, movimento e cores. Uma obra-prima admirável e surpreendente. E onde nos situamos? É o terceiro planeta mais próximo do Sol, a 150 milhões de quilômetros. É o quinto maior planeta do Sistema Solar, com 40 mil quilômetros de diâmetro e 510 milhões de quilômetros quadrados de superfície. Mais de 70% dela coberta pelas águas dos oceanos e mares. Se fosse possível você se erguer no ar sem ser arrastado pela gravidade da Terra, haveria passando debaixo dos seus pés a estonteante velocidade de 1.675 km por hora, que é a sua velocidade de rotação. E ela segue na sua órbita ao redor do Sol a uma velocidade de translação de 109 mil km por hora. Tudo isso dentro do Sistema Solar, que viaja na galáxia a 864 mil km por hora. Desde quando este movimento vem acontecendo? Ou melhor, até quando ele vai continuar acontecendo? Houve um tempo no passado em que nada disso ainda existia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Será que, assim como todas as coisas visíveis, vai chegar um tempo em que ela não existirá mais? Já está próximo o fim de todas as coisas. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. O sábio diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, os aconselha e afirma: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esse tema, o fim do mundo, é largamente difundido por diversas correntes religiosas através dos tempos. Inclusive, é um dos temas que mais lotam as salas de cinemas. Mas o que há de verdade por trás disso? Onde encontraremos uma fonte segura de informação? Segundo o registro de mais de 2.775 anos, encontra-se no livro do profeta Amós a afirmação que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Logo, se existe realmente um fim determinado, é do conhecimento de Deus e certamente estará registrado na sua palavra.
O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. O caminho de Deus é perfeito. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. A perfeição de Deus se torna manifesta não só através da criação, mas em todas as suas decisões. Tudo o que Ele planeja e faz é perfeito, e isso está muito acima da nossa compreensão. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas o homem, ao ser tentado, escolheu desobedecer. Por seu ato, abriu as portas para que o mal entrasse e assolasse toda a humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Mas ele não desistiu da humanidade. Preparou para um tempo futuro o resgate e a restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Livro de Atos, capítulo 3, versículos 19 a 21. Aqui nós vemos claramente um divisor. Esta palavra até marca um limite de tempo quando o Senhor intervém de forma direta com o objetivo de tratar face a face com o pecado. Ele promove um escape, oferecendo o seu próprio Filho como sacrifício, como única forma de livramento, salvação para todo aquele que nele crê. Ao final desse tempo, entretanto, trará o juízo sobre todo o mundo àqueles que recusarem a sua oferta de amor.
Virá então o momento que a palavra de Deus chama de o dia do Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Profeta Joel, capítulo 1, versículo 15. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Profeta Isaías, capítulo 13, versículos 9 e 10. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra ficará como roupa em farrapos, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Profeta Isaías, capítulo 51, versículo 6. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Comes crashing in. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como
Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más.